Mais uma vez estamos aqui para trazer mais uma aula e agora, nessa videoaula, nós iremos aprender sobre teontologia. Essa é a matéria que nós iremos tratar neste momento e começar a falar a partir de agora. Então nós vamos falar sobre teontologia. Teontologia. Ok? A teontologia, ela é a doutrina de Deus, tá? Nós estamos fazendo curso teológico. Nós já falamos isso em algumas matérias. O que é teologia? Muitos já aprenderam que teologia é o estudo sobre Deus, né? Teologia, ele abrange várias matérias. Nós estamos fazendo a teologia sistemática. Então, nós estamos fazendo várias matérias que vão nos dar a interpretação acerca das coisas de Deus e entender os assuntos gloriosos da palavra de Deus acerca da Bíblia. Então, teologia, né, já sabemos que logia é estudo, né? Ela vem da palavra logos, do grego, e logia é estudo, da palavra logos. E teo, ela significa Deus, tá? Aqui vem do logos e aqui vem de theos. Deus. Então, theos e logo formou-se a palavra teologia, o estudo de Deus ou das coisas voltadas para Deus ou das coisas sobre Deus. Então, teologia, e nós estamos fazendo sistemática, tá? Nós estamos fazendo teologia sistemática. O que é sistemática? Sistemática porque nós vamos abordar várias matérias que vão nos falar acerca da teologia, desse estudo glorioso. Então, nós vamos fazer 24 matérias que estão divididas em 6 módulos. Então, cada módulo é composto por 4 matérias. E cada módulo nós colocamos aí como um mês, tá? Então, será uma matéria por semana, de segunda a sexta, e no sábado a prova da semana. Então, isso já é padrão. Todas as aulas são transmitidas ao vivo, de segunda a sexta, das 8 horas até as 22 horas da noite. Às vezes pode terminar um pouco antes ou um pouco depois, né? Não tem um horário preciso. As aulas são gravadas, eu estou gravando as aulas e toda vez que termina a aula ao vivo, no outro dia pela manhã, é já disponibilizado a aula para os alunos. Então os irmãos não precisam se preocupar, não precisa mandar nós gravar a aula para você, que todas as aulas são gravadas. E no outro dia pela manhã, elas são disponibilizadas para que os irmãos possam assistir. A teologia não é coisa do demônio, irmãos. A teologia não é coisa do diabo. A teologia é coisa de Deus, E eu entendo que existem muitos mestres, muitos doutores, muitos professores que acabam não incentivando a operação do Espírito Santo para que o aluno possa ter a letra, ter o ensino, ter o conhecimento, junto com a graça, a manifestação e a coordenação do Espírito Santo. Eu sou um professor diferente, eu ainda prezo pelo mover do Espírito Santo. Em algumas aulas, dá vontade até de dar uma corrida aqui, em algumas aulas, dá vontade até de falar em línguas, em algumas aulas, dá vontade de dar até glória a Deus e aleluia. Então, nós ainda somos professores dessa estirpe, desta turma. Então, deixa eu apagar aqui. Então, nós vamos falar sobre a matéria teontologia. Teontologia. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre teontologia. O que é teontologia? O que significa teontologia? Teontologia, você já sabe, logia, estudo, logia, estudo, tá? Onto vem de ontologia, né? Onton, ela significa ser, tá? Onto significa ser.
E tel que está unida ao onto, tel significa Deus. Deus. Então, a teontologia seria o estudo do ser de Deus. Então, seria uma matéria específica para falarmos só da pessoa de Deus. Agora, a teontologia, ela é muito complicada. Por quê, irmãos? Quem é que pode estudar Deus? Parece até uma brincadeira, né? Quem é que pode estudar a Deus? Ora, nós não temos compreensão e nós nunca conseguiremos estudar a Deus. Por quê? Porque nenhum homem é capaz de entender a mente de Deus. Olha, quem subiu ao céu? Quem é que subiu ao coração de Deus? Quem pode entender a Deus? A própria palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. É até complicado quando nós dizemos assim: eu sou formado em teologia. Irmãos, eu estudo teologia há muitos anos, há mais de 20 anos, e continuo estudando. Nunca uma pessoa vai ser tão formada o suficiente ao ponto de dizer que eu não preciso aprender mais nada. Porque nós não somos capazes de esgotar ou fechar, ou terminar, ou até mesmo se formar numa questão quando se trata de Deus. Tá? Não somos, não podemos conceber isso. Então a teontologia, ela faz parte das disciplinas que formam um nível de conhecimento para que nós possamos tentar entender a Deus. Então a teontologia é só uma disciplina, o qual nós vamos aprofundar acerca da pessoa de Deus para tentarmos entender a Deus, tá bom? Então não é completo no sentido de dizer, vocês não têm mais nada para aprender. Não, nós vamos dar aqui uma instrução básica para que você possa crescer no conhecimento. Nós já falamos acerca do conhecimento e da sabedoria, do conhecer e do saber, que são diferentes. Conhecer é uma coisa, saber é outra. Conhecer é prática, conhecer é teórico e saber é prático. Então você está adquirindo conhecimento, mas a sabedoria vem da prática, né? De aprofundar. Então a teontologia seria o estudo do ser de Deus. Mas eu quero dizer para você que eu prefiro definir teontologia como mergulhar no ser de Deus. Então nós não iremos estudar. Eu quero dizer para você que nós vamos mergulhar no ser de Deus. Ok? Então nós iremos mergulhar no ser de Deus. Tentar, dentro da nossa pequenez, da nossa mente humana e falha, tentar compreender algo bem sobre o nosso Deus, que é glorioso. Então isso é teontologia. Tá? Teontologia é o estudo do ser de Deus, mas nós não vamos estudar porque nenhum homem é capaz de estudar Deus. Deus não é um ser pessoal no sentido humano ou completo para que nós possamos entender. Deus não é algo material, Deus não é algo físico, tá? Para que nós possamos entender a Deus. Então a nossa mente, ela é passível de erros ao tentar compreender algo tão glorioso. Então eu prefiro dizer que na matéria de teontologia nós vamos mergulhar no ser de Deus. Nós vamos aprofundar no ser de Deus. Nós vamos tentar adentrar em Deus e tirar experiências e ensinos que nos levem a cada vez mais perto de Deus. Tá ok? Então, isso é teontologia. Teontologia é isso aí, apenas uma matéria acadêmica, tá? Então, nós falamos que é a doutrina de Deus, né? Nós dizemos que a teologia é uma doutrina, doutrina de Deus. É uma das matérias que compõe a teologia sistemática. Por exemplo, nós vamos fazer esse mês teontologia, ramartiologia, ramarte o pecado, logia estudo sobre o pecado. Vamos fazer angelologia,
né? Estudo acerca dos anjos. Cristologia, estudo sobre a pessoa de Cristo. Então nós vamos fazer várias matérias, isso está dentro da teologia, são matérias acadêmicas que vão fazer você entender e ter um conhecimento para conhecer mais sobre o nosso único e verdadeiro Deus e adquirir sabedoria na prática da sua formação para com Deus. Sobre teontologia, para nós começarmos a entender sobre o mergulhar em Deus, primeiro nós temos que definir como está escrito em João, no capítulo 4 e no versículo 24. Vamos ler? Então pega aí a sua Bíblia, abra aí o Evangelho de João. João, vamos lá. João, capítulo 4. Abra aí o Evangelho de João, capítulo 4. Deixa eu pôr aqui, né? Senão, João. Abra aí, João, capítulo 4 e o versículo, deixa eu ver aqui, 24. Isso mesmo? João 4, 24. João, capítulo 4, versículo 24. Vamos ler esse versículo aí para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Olha o que diz o texto aqui, né? Jesus, ele se encontra com a samaritana lá no poço, né? Na fonte de Jacó, no poço de Jacó, e ele encontra com a samaritana, há um diálogo com a samaritana, e Jesus vai dizer para ela que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No versículo 24, o próprio Cristo diz para ela que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não está dizendo que Deus era, que Deus vai ser, que Deus foi. Ele está dizendo que Deus é. Então, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então nós temos aqui uma definição, deixa eu colocar aqui do lado. Nós temos aqui uma definição de Deus, né? Já temos aqui um primeiro ponto de partida, o qual nós iremos usar. Qual é esse primeiro ponto de partida? Olha, Deus, ele é espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. Ok? Deus é espírito. Mas qual é o conceito de espírito? O que vem a ser espírito? O que nós entendemos por espírito? Deus é espírito. Mas o que nós entendemos por espírito? Vamos entender aqui o que nós entendemos por espírito. Bom, espírito, primeiro, nós temos que entender que espírito, ele é imaterial. Então, espírito é imaterial, imaterial, ou seja, ele não é algo palpável, ele não é algo que você vai pegar, ou que nem aqui uma caneta que você segura na sua mão, né? O espírito não é palpável, porque ele não é físico, ele é espírito. Então, quando fala que Deus é espírito, está dizendo que não é palpável, é imaterial, ou seja, não é material, é algo imaterial. A essência de Deus é imaterial, não é matéria. E nós vamos ver que ele foge, se ele é imaterial, ele então foge da dimensão física. Então, se ele é imaterial, ele não está preso à dimensão física, ok? Então, nós temos que entender isso aqui. Deus é espírito. Lembra quando você já aprendeu sobre o oika? Tá lembrado?
O oika. O que é o oika? Você já aprendeu, ó. Observação, interpretação, correlação, ó, você já aprendeu sobre isso, você já sabe. E o aplicação. Esse é o oika. A primeira parte do oika é observação, ou seja, colocar uma observação no texto em que você lê. Então Jesus disse, ó, Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só que essas duas palavras espírito que está no texto são diferentes, tá? Essas duas palavras são diferentes. Porque está dizendo, ó, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só que o espírito para os adoradores que aparece aí está escrito assim, ó, com E minúsculo. Enquanto que Deus é espírito está escrito com E maiúsculo. Por quê? Porque quando se fala espírito com E minúsculo, pode significar dois tipos de espírito no mínimo, né? Primeiro, o espírito humano e o espírito maligno. Então, pode ser espírito de ser o espírito humano e pode ser espírito de ser espírito maligno. O espírito com E pequeno, esse espírito com E pequeno tanto é direcionado para falar do espírito do homem, como também é usado para falar do espírito maligno. Mas o espírito com E maiúsculo, ele é usado só quando se refere ao Espírito de Deus, quando se refere à deidade, à divindade. Aí se usa o Espírito com E maiúsculo, tá? Só uma observação para que você possa detectar. Então, Deus é Espírito, um Espírito que é Deus, né? Um Deus espiritual. Importa que os verdadeiros adoradores, os humanos que o adorem, os seres, a sua criação o adore em espírito, ou seja, no próprio espírito humano da criação, no próprio espírito humano da criatura. Então, importa que nós o adoremos no nosso espírito e em verdade. Então, isto quer dizer que eu não posso adorar na força do corpo físico, eu não posso adorar na força da carne. A minha adoração a Deus tem que ser espiritual, ok? Envolvendo o meu espírito humano para com adoração ao Espírito que é Deus, porque Deus é Espírito. Então nós temos aí uma definição de que Deus é Espírito. Temos aí a primeira definição de Deus. Tá? Deixa eu pegar aqui o pano para apagar. Cadê o pano? Aqui. Ok, deixa eu dar uma apagada aqui. Você vai aprender dois palavrão para se estudar teontologia, para se estudar paracletologia, que é o estudo do Paracleto, do Espírito Santo, para você estudar cristologia, né? Para você estudar angelologia, você tem que aprender esses dois palavrão que vai acompanhar. Mas são dois palavrão de uma forma benéfica, não de uma forma maligna. Então eu vou te ensinar dois palavrão. O primeiro palavrão, você vai ter que decorar esse palavrão. Se você falar ele 10 vezes rapidamente, você vai sair falando em línguas estranhas desta aula hoje. Tá bom? Ó, primeiro palavrão que você tem que aprender. Você tem que ter isso na sua mente, gravada no seu coração, quando você for ler passagens bíblicas, principalmente no Antigo Testamento. Você tem que ter isso em mente. Primeiro palavrão. Não, deixa eu fazer de caneta preta, que a caneta preta ela fica melhor. Ó. Primeiro,
Antropopatismo. Olha o palavrão. Antropopatismo. Esse é o primeiro palavrão que você tem que aprender para nós tratarmos do assunto relacionado a Deus, ao Espírito Santo, a Cristo, né, aos anjos. Você tem que aprender esse palavrão aí. Antropopatismo. E o outro palavrão é antropomorfismo. Antropomorfismo. Então, você tem que aprender esses dois palavrão. Todas as vezes que nós vamos compreender a Deus, é necessário termos essas duas palavras em mente e o que elas significam. Porque nós vamos tratar de uma matéria, de um Deus que é espírito. O que é antropopatismo? Então, ó, antropo se refere ao homem, né? Ó, ao homem, ser humano, ok? Antropos se refere ao homem, né? Que nem nós vamos fazer uma matéria chamada antropologia. Então, antropo se refere ao homem. Existem várias matérias que estão integradas à antropologia, tá? E nós vamos tratar numa matéria sobre isso. Aí vem a segunda palavra, que é o patismo. Ó, antropopatismo. Ó, patismo tem a ver com sentimentos. Ó, sentimentos. Então, antropopatismo são sentimentos humanos. Tá ok? Antropopatismo, sentimentos humanos ou sentimento do homem. Então, quando nós nos referimos a Deus, ó, quando nós nos referimos a Deus, que é Espírito, nós não podemos compreender esse Deus que é glorioso, esse Deus que é o Alfa e o Ômega, esse Deus que ele é o princípio e o fim. Como entender a Deus se nós somos limitados? Nós estamos presos, ao tempo chamado cromos, ó. Chamado cromos, nós estamos presos ao tempo chamado cromos. Nós temos limitações, nós temos um tempo de vida que está para terminar porque estamos presos ao tempo. Somos limitados, porém Deus não está preso ao cromos, porque Deus ele é Kairos, ele é. O que Deus é? Deus é Kairos. Ó, Deus é Kairos. Eu pus com Y porque eu gosto de dificultar. Deus ele é Kairos. Deus ele não está preso ao cromos, que é o tempo do ser humano, o tempo terreno. Ele é espírito e é Kairos, eterno. Nós vamos ver os atributos de Deus. Deus ele se move na eternidade, não tem princípio nem fim, porque ele em si ele é o alfa, ele é o ômega. Deus ele revela o fim da história no começo da história. Ele consegue iniciar a história revelando o fim. Como ele começou ali no Éden, falou com Eva, falou da serpente, falou da semente da mulher, já revelou o fim lá no começo. Já revelou Apocalipse, né?
lá no começo. Esse é o Cordeiro de Deus que foi morto desde o início. Ele já revelou Batista. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a revelar o final lá no começo, porque ele é a própria eternidade. Deus, ele não tem eternidade, ele é, né, o início. Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Ele é o que é, que era e que há de vir. Quando ele olha para o homem, ele vê toda a história humana, passada, presente e futuro. Então ele é o único Deus verdadeiro. Estou só dando umas pinceladas para você já ir aí alargando a sua mente, porque os assuntos que nós iremos tratar vai ser muito forte. Então eu estou aí dando uma espaçada na sua compreensão acerca de Deus. Por isso que eu disse, irmãos, nunca ninguém, na realidade, com toda a sinceridade deste que vos fala, nunca ninguém vai estar formado em teologia. Eu sou formado dentro do conceito acadêmico que me foi passado, porque eu fiz o conhecimento e me formei dentro deste conceito acadêmico. Porém, quando falamos de teologia, quando falamos de teontologia, nunca completaremos ou esgotaremos ou entenderemos acerca deste Deus. Então, que isso fique bem claro. Você não vai ter um ensinamento completo. Você vai só receber, dentro de um conceito acadêmico, uma formação básica para que você possa prosseguir e continuar avançando como um explorador, conhecendo as coisas gloriosas do reino de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos devagarinho aí. Então nós estamos falando acerca do antropopatismo. O outro palavrão é o antropomorfismo. Isso aqui é uma palavra só, tá? Não tem separação não. Antropomorfismo, tá? Então você tem aqui um antropo, que é homem ou ser humano, e aí você tem aqui o morfismo, que é forma, né? Forma ou dar forma, ou formar. Então, antropopatismo, sentimentos humanos. Antropomorfismo, forma humana, ou se formar humano, ou dar forma humana, tá? Então, como você entende isso? Por exemplo, antropopatismo, porque Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aí você vai ler lá, porque Deus não se arrepende. Ele não é o filho do homem para que se arrependa, então ele não se arrepende. Mas aí você vai ler, e Deus se arrependeu de haver feito o homem. E arrependeu-se Deus de colocar Saul como rei. Aí você fala, mas Deus não se arrepende? Por que agora Deus se arrepende? Porque esse arrependimento de Deus, você tem que entender que Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não possui o arrependimento humano. Então, quando Deus é citado através dos escritos como ele se arrependeu, nós estamos usando, o escritor está usando, uma maneira de antropopatismo, dar sentimentos humanos a um Deus que não é humano. Como é que você vai entender Deus? Só que nós, como nós somos, nós temos uma mania, o seguinte, irmão, o ser humano, ele possui dois fatores da vida dele, que é a razão e a intuição. O ser humano, o antropo aqui, o antropo, ele possui dois fatores, razão e intuição. Tá? Eu estou só na introdução da antropologia, que são coisas que eu tenho que te falar, para quando nós avançar na matéria, você não ficar com dúvida. Mas pastor, como é que pode isso, pode aquilo?
Aí você vai lembrar disso. Então faça as suas anotações aí. Tá? Isso aqui você tem que saber. Todo estudante da palavra de Deus, o básico, tem que ter esse conhecimento. Então, o antropo, o homem, ele tem razão e intuição. A intuição tem a ver com o espírito humano. A razão tem a ver com a lógica, com a razão humana. A razão, ela trabalha com contato, com realidade, com físico, com material. Né? Não, mas isso aqui escreve mesmo? Não, mas escreve? Ah, não, eu só acredito se eu ver escrever. Aí, não, deixa eu ver. Não, tem razão. Aí agora eu falo com razão, porque eu sei. Então, o antropo, ele trabalha com razão. Agora, intuição. A intuição tem a ver até mesmo com fé, com crença, tem a ver com espírito. É intuitivo. Não, eu tenho uma intuição que aquilo lá escreve. Eu não vi escrever, eu não peguei, mas eu tenho uma intuição que aquilo escreve. Então, isso aqui nós vamos trabalhar muito. Razão e intuição. Quando fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, é porque muitas vezes você não vai achar uma razão para isso. Aí é onde você vai ler na Bíblia que as coisas de Deus parecem loucura para os homens, porque se você for querer achar uma razão lógica, se você for querer explicação para tudo, meu irmão, eu vou te dizer que você vai ficar meio louco da cabeça. E eu vou até mais além, viu? Para ser um cristão, para amar esse Deus, vai ter que ser meio louco mesmo. Vai ter que ser meio doido da cabeça mesmo. Porque se for uma pessoa racional, uma pessoa na razão, ela não vai muito longe não. Vai se desviar, vai se afastar, vai até virar à toa, ou ateu, à toa. Então, existe no antropo razão e intuição. Tem coisa que nós fazemos e não fazemos pela razão. Nós fazemos pela intuição espiritual, porque você sentiu algo diferente naquele momento. Ora, se Paulo escreve aos irmãos de Corinto dizendo que o homem espiritual por ninguém é discernido, lá no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, porque o homem espiritual ele não é discernido. Por que ele não é discernido? Porque ele não usa razão. Eu vou ler para você aqui, quer ver? Ó, vamos dar uma lida aqui. Primeiro aos Coríntios, ó. Isso aqui é muito bom. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Deixa eu colocar aqui. Ó. Intuição, ó. 1 Coríntios 2, 15. Vamos aí. 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 15. Olha o que está escrito aí. Deixa eu ler para você aqui. O que é espiritual, ó. O que é espiritual, ó. Então vamos lá. O que é, deixa eu pôr aqui, ó. O que é, ó, espiritual, ao E. Não está falando aqui do Espírito de Deus. Olha o oica. O que é espiritual, né? O que é espiritual é porque ele usa a intuição. Ele é intuitivo espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas. E ele, por ninguém, é discernido. Então, ninguém consegue discernir um homem espiritual. Um homem que tem essa intuição da espiritualidade. Ninguém consegue discernir ele. Às vezes até brinco, né? O diabo está armando os laços. E aí, lá na esquina, o diabo ele é muito razão, tá? O diabo ele é muito razão. Ele trabalha muito nisso aqui, ó. Intuição não é fé. Intuição, ele é ligado ao espiritual, aquilo que não é palpável, ele é intuitivo. Ele é intuitivo. É uma área do nosso ser que é intuitiva. Não precisa de algo material ou físico para que nós não possamos ser intuitivos. Não tem como eu explicar para você o que é uma intuição na sua essência.
mas não tem a ver, não é fé, não é fé. Tem a ver com fé, mas não é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. A intuição é algo que você faz intuitivamente, porque dentro do seu espírito você sentiu que tem que fazer aquilo. O diabo vê que você gosta de passar sempre naquela rua, tá? Sempre naquela rua. E aí, dependendo da sua intuição, você está andando, o Espírito de Deus comunica com o seu espírito e trabalha na intuição do homem. E aí você sente e você diz, não, peraí, eu não vou por ali não, eu vou passar por aqui. Então o Espírito trabalha muito na intuição do homem, tá? Na intuição do antropo. Então ele trabalha muito. E aí dentro dessa intuição que você vai ter esse contato espiritual com Deus. Agora, se você for tentar usar a razão, racionalizar tudo, né? Tem pessoas que ela quer saber a razão de tudo. Infelizmente, irmãos, tem coisa na Bíblia que Deus não deixou revelado para nós. Você sabia? Tem coisas na Bíblia que não está nos revelado. Tem coisas que não está claro. E se o homem for tentar procurar razão em tudo, ele não irá seguir ou não irá compreender as coisas de Deus. É necessário usarmos sim um pouco da nossa razão, porque nós vamos usar, é necessário usar sim, e nós vamos fazer isso, porque nós não podemos também ser pessoas irracionais, porque nós somos seres racionais e usamos nossa razão, porque está no antropos, está no homem. Vamos usar a razão, mas não podemos se esquecer do Espírito, por isso que Deus diz na sua palavra, crescei no conhecimento, né? Crescei no conhecimento e na graça e no conhecimento. Você deve crescer. Então você tem que ter um equilíbrio na sua vida. Você tem que ter um equilíbrio do material, do físico e do espiritual. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você não pode ser nem de mais uma coisa e menos outra, e nem de mais a outra e menos uma coisa. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Porque quando você perde o equilíbrio, o diabo ele trabalha no desequilíbrio. O diabo trabalha no desequilíbrio, mas Deus trabalha dentro do equilíbrio, ok? O diabo ele usa muito desequilíbrio, ele tenta desequilibrar o homem para ele conseguir realizar os seus intentos. Então, como nós vamos falar de Deus, que é Espírito, então você tem que ter esses dois pensamentos. Antropopatismo, sentimentos humanos atribuído a um Deus que não é humano. Forma, antropomorfismo, forma humana atribuída a um Deus que não é humano. Ele é espírito. Yahweh é espírito. Yahweh é espírito. Está escrito, registrado na palavra de Deus. Yahweh não é humano, ele é espírito. Ele é a essência de tudo, o princípio e o fim. Tá ok? Então você tem que entender isso. Por exemplo, quando você lê Salmos, aquele que se esconde à sombra do Onipotente descansará. Aí eu pergunto para você, Deus tem sombra? Não, mas o pecado chegou às narinas de Deus. Deus tem nariz? Se ele é espírito, ele possui nariz, irmão? Esse narizão aqui, esse nariz físico? Ele possui nariz? É claro que não, meu irmão. Ele é espírito. Mas se ele é espírito, por que diz que o pecado chegou às narinas de Deus? Para que o homem entenda o que Deus ou o que está sendo revelado. Quando diz que o pecado chegou às narinas de Deus, não é que Deus tem nariz, é que o pecado chegou ao próprio Deus de uma maneira tal que Deus não quer que isto aconteça. É para que a nossa mente humana possa formular um conhecimento
de Deus, formular um conhecimento que Deus desagradou-se daquilo. Olha, Deus se arrependeu de haver feito o homem. Mas Deus não se arrepende porque Ele não tem sentimentos humanos. Isso é uma maneira de usar o antropopatismo, dar sentimentos humanos a um Deus que não tem sentimento humano. Deus não tem arrependimento como nós temos. Nós nos arrependemos. O nosso arrependimento, poxa vida, eu podia fazer isso diferente, me arrependi. Você fica até pelos cantos. O homem tem arrependimento porque faz parte do sentimento humano. Mas como atribuir esse arrependimento que nós sentimos a um Deus que é Espírito? Como atribuir isso a Ele? Não tem como você atribuir. Então Deus não se arrepende. O correto na Bíblia é quando diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, quando você lê que Deus se arrependeu, isso é uma maneira de usar o antropomorfismo. O autor, ele usou o antropomorfismo. Ele deu forma a um Deus que não possui essa forma. Deixa eu tentar te explicar de uma maneira bem simples. Deixa eu tentar te explicar. Você tem um filho. E o seu filho tem uma capacidade mental, uma capacidade de pensamento, uma capacidade de entendimento inferior à sua, tá? É inferior à sua. Por exemplo, se alguém fala para você, ó, isso aqui é uma caneta que escreve no quadro branco. O seu conhecimento te dá a entender o que isso aqui é, você sabe o que é. Mas se você chegar para o seu filho e dizer, ó filho, isso aqui é uma caneta para escrever no quadro branco, e der para ele, ele vai escrever no chão, ele vai escrever em qualquer lugar, ele vai passar na mão, porque ele não entende, ele não tem o conhecimento. Então ele não sabe o que é uma caneta, mas você sabe o que é caneta. Aí você tem que pegar na mão do filho, ó filho, ó, riscar a mão do filho, ó. Aí o filho vê que riscou, que sujou, e você vai falar, não, isso que risca. E ensinar o filho de uma maneira educativa, bem na linguagem dele. Então você mesmo com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, você tem que se fazer, você tem que entrar dentro da linguagem da criança, para poder a criança entender e compreender o que você está ensinando. Deu para entender? Agora imagine Deus, que é Espírito, que tem uma grande poder e autoridade, algo inacessível à mente humana. Então Deus, ele tem que se fazer dentro da linguagem humana para que nós possamos, no mínimo, tentar compreender o que Deus quer falar. Então Deus usa no Antigo Testamento uma linguagem que está dentro do nosso conhecimento e entendimento. Quando a linguagem de Deus passa do nosso nível de conhecimento, aí a gente fica sem entender. Então veja quão difícil é para Deus se revelar para o homem. No Antigo Testamento, onde o Filho não era revelado, que ninguém conhecia Jesus como Filho de Deus, que talvez ninguém sabia o que era uma encarnação, que ninguém sabia o que era um antropomorfismo, que ninguém sabia o que era um antropopatismo. Imagine no Antigo Testamento aqueles homens que não sabiam o que era um farol, não sabiam o que é uma lâmpada, não sabiam o que é energia elétrica. Imagine o nível de conhecimento. E Deus tinha que se revelando a eles aos poucos, para que pudessem. Aí você vai encontrar várias palavras escritas no Antigo Testamento desta maneira, atribuindo a Deus uma forma que ele não tem, um sentimento que ele não tem. Deu para entender? Então, por isso que você tem que gravar isso aqui, ó. Antropopatismo, antropomorfismo. Existem versículos que você vai ler, passagens bíblicas do Antigo Testamento, que você vai se deparar com isso, tá?
E existe também, eu vou falar só um pouco dele, porque nós vamos abordar esse assunto em outra matéria, mas a teofania, ó, deixa eu fazer aqui, existe também a teofania. Então, antropomorfismo, antropopatismo, ó, antropomorfismo, antropopatismo e a teofania. Até aí tudo bem, meus irmãos? Tá dando para acompanhar? Eu estou dando uma introdução, tá? Eu estou alargando a mente dos irmãos, estou dando uma introdução para nós entrarmos na antropologia. A partir de amanhã a matéria vai ficar mais apertada. Só que como professor eu tenho que ir abrindo os limites do seu conhecimento, eu tenho que abrir os limites da sua compreensão. Então vamos alargar mais um pouquinho só, e não vamos falar muito para não te dar um nó. Vamos lá. Teofania. O que é teofania? Bom, você já sabe que Teo é Deus. Teo é de Theos, né? É de Theos, que é Deus. E o que é fania? Fania é aparição. 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 Então, teofania é a aparição de Deus em forma humana. Em forma humana. Deu para pegar? Então, teofania é a aparição de Deus em forma humana. E isso é uma teofania. Teofania. Então, Deus, ele aparece de uma forma teofânica, ele atribui a ele uma forma. Que forma? Uma forma humana. Para quê? Para que esta criança que está em desenvolvimento, essa criança que está em fase de crescimento, possa dialogar com ele de uma forma racional. Então, Deus, sendo imaterial, ele se dá uma forma humana para poder integrar um diálogo com a sua criação. Então, ele faz uma aparição, é a aparição de Deus em forma humana, de uma maneira antropofórmica e antropopatismo. Deu para entender? Existem alguns assuntos que estão retratados a Deus, mas não quer dizer que seja a realidade de Deus. É apenas uma forma de linguagem para que o homem possa entender a Deus. Tá bom? Então nós estamos aqui. Deus é Espírito, então teofania. Nós vamos usar muito aqui, ó, teofania, dentro da cristologia. Tá? Cristologia, angelologia, nós vamos usar muito isso aqui. Tem ontologia também, mas nós vamos usar menos porque eu quero usar mais na próxima matéria. Então isso aqui é só para os irmãos terem consciência dessas três palavras que vocês têm que decorar. Já decorou? Antropopatismo, antropomorfismo e teofania. Guarda aí, tá bom, meus queridos? Guarda aí. Antropopatismo, antropomorfismo e teofania. Deixa eu apagar aqui. Abre aí, Salmo 22, verso 3. 22, 3. Contudo, tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O princípio para se conhecer a Deus, a primeira coisa que nos leva a conhecer a Deus, deixa eu marcar aqui, é o louvor. Ó,
princípio para se conhecer a Deus é o louvor. Tá? O princípio para se conhecer a Deus é o louvor. Nós temos um livro no Antigo Testamento, que é este livro que nós lemos, que nós chamamos do livro de Salmos, tá lembrado? Nós falamos isso na matéria passada, e é o livro de Salmos. Ó, nós conhecemos como Salmos, que significa versos, né? O livro de Salmos, que são versos, cânticos, nós conhecemos desta forma, né? Tanto que quando você lê o livro de Salmos, nós falamos Salmo de número 10 e o verso de número 2. Você não usa falar versículos, você fala verso, porque o livro de Salmos é como se fosse um cântico. Salmos. O livro de Salmos é composto por 150 capítulos, né? E tem o Salmo 119, que é o capítulo 119, que é um cântico aí grande, né? Ocupa várias páginas do livro de Salmos. Na Tanakh, o livro de Salmos, ele é considerado como escritos, né? Escritos. Ele é considerado como escrito e não nós consideramos como livro poético. Porém, eles consideram como escritos. Está dentro da Tanakh. Só que Salmos, ele foi quando ele foi transcrito, traduzido para Salmo, eles puxaram do grego psalmoi. Ó, do grego, deixa eu usar o preto, é melhor, né? Ó, ele sai do grego psalmoi. Psalmoi. Do grego psalmoi. Salmos, ele é extraído do grego psalmoi. Tá? O que é psalmoi? Psalmoi foi na tradução da Septuaginta que deram esse nome psalmoi. Psalmoi do grego, ele significa um canto inspirado. Então, psalmoi, ó, é um canto inspirado. Ok? É uma música inspirada, é um canto inspirado, psalmoi. Mas no hebraico não é psalmoi, tá? Então vamos por aqui. O livro de Salmos, no hebraico, eles chamam de Tehillim. Tehillim, né? Tehillim. Tehillim, ele é mais profundo do que canto inspirado. Tehillim, ele é louvor. Ó, Tehillim, ele é louvor. Guarde isso. Há uma diferença de louvar, cantar e adorar. Há uma diferença. Muitos na igreja acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tem diferença de cantar, louvar e adorar. Ó, então vamos por aqui. Ó, vou colocar assim, ó. Cantar, louvar
e adorar. Psalmói é cantar inspirado. Psalmói é um canto inspirado. O que é cantar inspirado? Cantar inspirado, cantar com inspiração, até quem não tem a revelação de Cristo, quem não é cristão, ele consegue cantar. Por quê? Porque o canto inspirado, ele expressa o cantar, que é o cantar, deixa eu escrever lá, né? É usar a voz modulada, afinada, ó. É usar a voz, com Z, né? Voz modulada, afinada, né? Voz modulada, afinada, é usar uma voz agradável, olha aí, agradável. Agradável. Então, a pessoa que tem uma voz aí modulada, é uma voz afinada, né? Agradável. Isso é cantar. Então, uma pessoa que não tem essa voz aí bem modulada, essa voz afinada, essa voz agradável aos ouvidos, você não vai falar que ela canta. Ela vai cantar para você e você fala, meu Deus, o que é isso? Então você não vai falar que ela canta. Então uma pessoa ela pode adquirir esse canto inspirado com técnicas vocais, com técnicas, com conhecimento humano, ela pode adquirir isso. Ela vai aprender, fazer gargarejo, comer maçã, tratar da garganta. Então isso é uma coisa que ela adquire. Mas, quando se fala em mergulhar em Deus, trazer Deus até a presença da esfera de adoração, então, às vezes, esse canto, essa voz modulada, essa voz afinada, agradável aos ouvidos humanos, não é capaz de trazer a presença de Deus. Ela não é capaz. Porque para trazer a presença de Deus, ela tem que ser mais do que um canto. Não pode ser só um canto. Por exemplo, existem músicas que podemos dizer que são músicas inspiradas. Você ouve a música, você fala, meu Deus, que música linda. Rapaz, ó. Até me arrepiou a epiderme. Você sente, meu Deus, que música. É bonita essa música. Me tocou. Porque ela é inspirada. Então, quando se fala em música inspirada, em canto inspirado, essas técnicas podem ser utilizadas. Porém, nós estamos falando de algo que não é só inspirado. Nós estamos falando de terrilim. Nós estamos falando de louvor. E o louvor é diferente de cantar. Louvar é diferente de cantar. Louvar é aplaudir a Deus. É dar glória, engrandecer, nesse caso, a Deus. Então, louvar, eu vou até marcar aqui, louvar é aplaudir, ó. Aplaudir, né? Aplaudir. Elogiar, ó, dar glória, engrandecer, deixa eu dividir aqui, engrandecer, nesse caso, a Deus. Então, quando eu louvo a Deus, eu estou aplaudindo a Deus, eu estou elogiando a Deus. Por isso que o louvor ele é cristocêntrico. Cristo, ele é o centro do louvor. Eu não uso sentimentos humanos para louvar a Deus, porque o louvor não é para mim.
O louvor não é para você, para agradar seu ego. O louvor não é para fulano ou para cicrano. O louvor, ele é para Deus. Então ele faz o que o louvor? O meu louvor, ele aplaude a Deus. O meu louvor, ele engrandece a Deus. O meu louvor, ele dá glória a Deus. Ele reconhece o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O meu louvor não tem sentimento de vingança, não tem sentimento humano. O meu louvor, ele me introduz a Deus. Essa é a ideia do Terlim. Quando eu estou cantando, quando eu aplico o Terlim a Deus, eu estou adentrando na esfera espiritual para com Deus, para com através dos meus cantos engrandecer este Deus Todo-Poderoso Yahweh. Então, os judeus não gostam que você fale salmo, não. Psalmói. Salmo é a tradução de psalmói, tá? Salmo é a tradução de psalmói, mas no original é terrilim. Terrilim. Então, quando você lê aqui, eu vou ler agora para você melhor, ó. Quando você lê Salmos, que é um cântico, um terrilim, não um cântico, ele é um terrilim. Então, quando você lê o terrilim 22, ele está em forma de terrilim, louvando a Deus, dizendo: contudo, tu és santo, tu és Kadosh. Tu és Kadosh, entronizado, ó, tu és Kadosh, entronizado no Terrilim. Olha que coisa gloriosa. Então, ó, contudo tu és Kadosh, entronizado entre o Terrilim de Israel. Então não é um cântico. Israel não cantava psalmói. Israel, ele realizava um terrilim, louvor. Então, o livro de Salmos, ele é um terrilim. Ele traz a presença, a essência de Deus. O terrilim te mergulha na essência de Deus, porque o terrilim é louvar, é engrandecer a Deus. Você consegue enxergar e consegue ver uma diferença, mas o louvar é só para Deus. Quando eu digo para Deus, é para quem é o louvor. Então, o louvor não pode ser para uma pessoa, a não ser que você esteja se referindo a Deus como pessoa. Então, o louvor pode ser a pessoa de Deus, de Yahweh? Aí pode, porque Deus, ele recebe todo o louvor, toda adoração. Deu para entender? Então, o louvor é só para Deus. Ele é o único que merece o louvor. Se eu dirigir o louvor a uma pessoa, então eu já não estou oferecendo um terrilim. Aí não é, a palavra não é terrilim, aí a palavra é cantar. E o cantar pode ser para qualquer um, assim como Chitãozinho Chororó canta dos seus romances, canta das suas histórias, assim como um cantor, ele expressa um poema sobre a sua história. E olha que tem músicas que te fazem até chorar. Por quê? Porque são músicas inspiradas, cânticos inspirados. Mas o terrilim não. O terrilim é um louvor que é direcionado só para Deus. Ele não contém a glória humana dentro do terrilim. O terrilim não é usado para engrandecer a quem canta. Os meus inimigos cairão sobre os meus pés. Eu estou engrandecendo a quem? Eu quero pisar na cabeça dele. Eu estou engrandecendo a quem? Não estou engrandecendo ao homem? Então isso é apenas um cântico. Isso é apenas um canto. Mas não é considerado um terrilim. Não é um louvor, porque não é para Deus. Está se engrandecendo. O louvor não é cristocêntrico.
né? Ou teocêntrico. O louvor está sendo antropocêntrico, ou seja, o ser humano é o centro do louvor. E tem hino que eu gosto de cantar. Um exemplo, eu canto porque eu me identifico com o hino, porque fala do sofrimento humano e eu me identifico. Aí eu canto. Mas se você for olhar para o Terrilim você não se identifica, porque o Terrilim se identifica a Deus, o Terrilim. Essa é a diferença do cantar para louvar. Então eu estou mostrando aqui a diferença de cantar e a diferença de louvar. A pessoa canta, mas não traz a presença de Deus. Mas quando a pessoa louva, aí a presença de Deus desce. Por quê? Porque o louvor é para Ele. Hoje, infelizmente, em muitas denominações, priorizam mais o louvor e menos a palavra. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, o que ela diz? O que ela diz? Ela diz que nós nos alimentamos do louvor ou nos alimentamos da palavra? A Bíblia nos diz que a palavra, ela fará em vós, porque a minha palavra fará em vós uma fonte. Porque a água, ela é representada como a palavra. Então, a palavra de Deus, ela é importante. Quem lê a palavra, quem estuda a palavra, quem se alimenta da palavra, quem come a palavra, esta pessoa ela tem raiz, meu irmão. Ela é uma casa construída na rocha que é Cristo. Mas quem fica só no louvor? Só no louvor? Isso aí é casa na areia. É como se nós parafraseássemos a parábola de Cristo da casa na rocha e a casa na areia. Porque se o louvor é para Deus, e aí nós entramos com raciocínio lógico. Raciocínio lógico. O que é um raciocínio lógico? É uma maneira de pensar que vai levar a um caminho certo que é lógico por causa daquilo que você tem nas suas mãos. Isso é um raciocínio lógico. Se 1 mais 1 é 2, não pode ser 3. Então, dentro de um raciocínio lógico, o que nós pensamos? Se o louvor é para Deus, para que ele serve para a minha vida? Porque o louvor ele é para Deus, não é para Deus? O que é para a minha vida então? Para a minha vida é a palavra. Então você louva a Deus como centro da tua vida e do teu louvor, e aí a palavra vem para você para agora te enriquecer e te dar estrutura de casa na rocha. Terrilim, então você já entendeu o que é cantar e o que é louvar. Às vezes você vai ver uma pessoa na igreja cantando, você vai dizer, tá só cantando. É só cântico, isso aí é só canto. Tem uma voz bonita, uma voz afinada, eu dou nota 10. Mas foi só um canto. Agora tem pessoas que às vezes humilde, porque o louvor, se ele é para aplaudir Deus, se ele é para elogiar Deus, se ele é para dar glória a Deus, se ele é para engrandecer a Deus, ele não precisa de voz modulada, não precisa de ser afinado e não precisa ser agradável para os seus ouvidos. Deu para entender? Por quê? Porque é para louvar a Deus. Então quem tem que gostar não é você, quem tem que gostar é quem? Quem tem que gostar é Deus. Isso é louvar. É cantar mesmo sem ritmo. Oxe, meu Deus, tu és santo. Deus, tu és grande. Deus, tu és maravilhoso. Não precisa ter ritmo, eu estou engrandecendo a Deus. Isso é um louvor. Eu estou me introduzindo, o louvor me introduz na glória de Deus. Isso é o que nós vamos fazer com teontologia. Não é simplesmente estudar o ser de Deus. É nos introduzir no centro da vontade de Deus. Entendeu, meus amados? Então vamos lá. Mas tem o adorar. Adorar é diferente de louvar também. O que é o adorar? Vamos por aqui? Adorar é render-se. É render-se.
reverenciar, se entregar a Deus. Então, adorar é se render. Se render, ó, se render, reverenciar, ó. Reverenciar, né? Reverenciar é se entregar. Se entregar. E aí, ó, se entregar. Aí vamos pôr aqui, ó. Corpo, alma e espírito. Ou seja, todo seu ser. Todo o seu ser. Aí é adorar. Aí é adorar. Então, adorar não é cantar. Adorar é quando você se entrega, você se rende, você reverencia, cai de joelhos, se reverencia, você se entrega de corpo, alma e espírito para Deus. Eu sou teu, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro não pelo que o Senhor faz, mas eu te adoro pelo que o Senhor é. Se eu tiver oportunidade de me entregar a Deus, eu me entrego a Deus todos os dias. Eu estou adorando. Isso é que é adoração. Adoração é aquilo que você mais gosta, você se entrega. Eu vou dar um exemplo. Você chega na casa de alguém, aí a pessoa te pergunta: ô, meu irmão, você come lasanha? Aí você fala: eu adoro lasanha. Não me fale em lasanha que, ó, eu me derreto todo. Já me deu vontade. Mas será que você adora a Deus mais do que você adora uma lasanha? Será que quando você ouve a Deus, você se derrete todo? Será que quando Deus te convida para estar junto dele, você se entrega? Você sente prazer, o mesmo prazer de fazer algo que você gosta fisicamente? Meu irmão. Adoração não é para qualquer um, não é para qualquer um. Porque quem adora a Deus, ele não tem cansaço, ele não tem tempo ruim, ele não tem chuva, ele não tem granizo, ele não tem vento, ele não tem tempestade, porque ele adora. E quando ele adora, ele se entrega, ele reverencia, ele se rende, ele faz de tudo para aquele que ele adora. Quando você adora alguém, eu conheço pessoas que adoram a um cantor famoso, a ídolo famoso. O camarada, ele adora tanto esse ídolo, que quando ele sabe que o ídolo está cantando na cidade dele, sabe o que ele faz? Meu irmão, ele faz caravana, ele lota um ônibus, ele pega um carro, porque faz parte da adoração dele. Deu para me entender? E tem pessoas que elas são tão cínicas, que elas falam: não, eu adoro, mas não, para mim Deus é primeiro lugar. Mas você não adora a Deus como você adora esse cantor. Você não adora a Deus como você adora o time de futebol que você torce. Você não adora a Deus como você adora o fã-clube que você participa. Então isso é adoração. Então adoração é diferente de louvar. Enquanto que louvar, eu elogio a Deus, eu aplaudo a Deus, eu dou glória a Deus, eu engrandeço a Deus, a adoração eu me entrego. Então no louvor eu exalto a Deus, eu me direciono a Deus, mas na adoração eu me entrego de corpo e alma para Deus. Isto é a essência de um Terrilim. Então você tem que convir que quando o judeu ouve você falar psalmóis, salmo, ele fica irritado com você. Porque a essência de um Terrilim é muito maior. Então o livro de Salmos, na realidade não são simplesmente salmos, mas podemos dizer o livro do Terrilim, pois são Terrilim para Deus. São onde os escritos dos Terrilims, destes homens que louvaram e adoraram ao único e verdadeiro Deus e receberam revelações através do Terrilim. E nós podemos sentir a presença de Deus através dessas revelações.
Esse é o princípio, eu estou falando de um princípio, para você começar a conhecer a Deus. O primeiro princípio é o louvor, é o Terrilim. Então, o princípio para você começar a conhecer a Deus é o Terrilim, ou seja, é você aplaudir a Deus, é você elogiar a Deus, é você dar glórias a Deus, é você engrandecer a Deus, é você se render a Deus, é você se reverenciar a Deus, é você se entregar de corpo, alma e espírito. Quando eu falo corpo, alma e espírito, é que eu quero dizer que é todo o seu ser, que nós vamos estudar sobre essa questão de corpo, alma e espírito ainda. Então eu estou falando corpo, alma e espírito para você ter uma ideia que é todo o seu ser, toda a sua vontade, todo o seu espírito, todo o seu querer, toda a sua essência tem que ser entregue a Deus. Este é o princípio. Se você não quer se entregar totalmente para Deus, se você não quer aplaudir a Deus, elogiar a Deus, se você não quer pôr a Deus em primeiro plano, então você não vai nem começar a conhecer a Deus. Vamos ler um Terrilim? O Terrilim 91, versículo 1. O Terrilim 91, você já sabe o que é Terrilim, né? Terrilim é o livro de Salmos e é no original hebraico. No original hebraico não é Salmo, é Terrilim. Salmo é a tradução do grego psalmoi. Então vamos falar Terrilim, que agora você já sabe a essência do Terrilim e a revelação que tem dentro deste livro. Então abra aí, ó, Terrilim 91. Vamos ver aqui o Terrilim 91. Ó, vou folhear aqui. Terrilim 91, olha que coisa espetacular. E um cântico de Moisés, um homem de Deus. Olha o Terrilim de Moisés, um homem de Deus. 91, olha o que diz o Terrilim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está usando aí antropomorfismo, ele está usando antropopatismo, né? Porque ele está se referindo à sombra de um Deus que não tem sombra. Então ele está usando aí um antropomorfismo, está usando antropopatismo para que você possa entender a Deus. Então ele está dizendo o seguinte, olha, dentro desse Terrilim 91 e no verso 1, Moisés, através do louvor e através da adoração, guarde isso, o Terrilim é louvor e adoração, é introduzir, é te introduzir a Deus. Então, o que Moisés está louvando, o que Moisés está louvando é o seguinte, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está introduzido no Altíssimo. Olha o que diz o texto, a sombra do Onipotente. E aí nós entramos num dos atributos de Deus, né? Que são os três oni, né? Os três oni. Deixa eu marcar aqui. Nós vamos falar sobre isso. Espera aí, daqui a pouco nós chegamos lá. São os três oni, ó. Os três oni. Os três oni, né? Então vamos por aqui, ó. Onipotência, onisciência, onipotência, onisciência e onipresença. Onipotência, onisciência e onipresença. E ele está chamando aqui, através do Terrilim, Moisés está chamando a sombra de Deus de onipotência. Ó, está usando a sombra aqui, ó.
ele está usando o antropomorfismo para se referir à onipotência. Então ele está querendo dizer que a onipotência de Deus, o grande poder de Deus, é porque não tem limites, é ilimitável, é um poder que não tem outro superior. Então ele está dizendo que aquele que habita, aquele que se introduz no esconderijo do Altíssimo, dentro de Yahweh, aquele que está à sombra do Onipotente, que está debaixo de todo o poder, né, de Yahweh. Então o que ele faz? Descansará. Oh, glória! Então imagine, irmão, um louvor e uma adoração dessa, Moisés elogiando a Deus, dando glória a Deus e ao mesmo tempo se rendendo a Deus, reverenciando, caindo, se humilhando, se entregando a Deus, dizendo: Deus, dentro do terrilim, louvor e adoração, Deus, eu estou contigo, eu estou dentro de ti, o que o Senhor fizer, para mim tá bom, eu confio no Senhor. Então isso é coisa linda, isso é coisa gloriosa, isso é um terrilim, isso é um terrilim. Deu para entender? Então você tem que entender o que é antropopatismo, antropomorfismo, né, teofania, aí você vai aprender sobre isso aqui. Nós vamos falar mais para frente, tá bom? Sobre essas coisas. Então, aqui na nossa apostila, nosso material didático, nós temos aí, na nossa introdução de teontologia, na página número 3, que é o inicial, a doutrina de Deus. Então, teontologia é a doutrina de Deus, é aquilo que eu falei para os irmãos. Não quer dizer que existe maneira de estudar Deus. Tudo que eu estou falando para os irmãos é uma maneira de nós tentarmos compreender um ser que é incompreensível para a mente humana. Então, nós temos que saber que nós somos limitados, nós somos falhos, a nossa mente ela é limitada, não temos todo o conhecimento, por isso nós temos que nos render à glória de Deus e à presença de Deus a cada dia. A cada dia nós temos que nos render a Deus, porque nós não vamos entender. Existem assuntos, existem acontecimentos, irmãos, que nós não, só vamos saber lá na glória. Só lá na glória, apesar que tem pessoas que querem responder aqui, eu acho que, e é por isso que acontece erros de interpretações e erroneamente, e até assuntos que para mim não tem nada a ver com a presença de Deus, porque o homem também quer saber demais, e a nossa mente ela é limitada, irmão, nós não vamos conseguir entender tudo. Então existem momentos, existem passagens que a Bíblia se calou, que Deus não revelou, porque tenha certeza, Deus não revelou todas as coisas. Deus só revelou o que nós precisamos saber. Assim como o pai só ensina o filho que está aprendendo a engatinhar somente o que ele precisa saber naquele momento. Existem coisas que aquele filho vai aprender só quando ele tiver já maior idade, quando ele tiver já avançado no seu nível estrutural, psicológico e do seu ser. Então existem coisas de Deus que nós só vamos saber quando nós formos transformados e estivermos num patamar, num nível maior do que esse nível terreno que nós vivemos. Então, existem coisas que nós não podemos deduzir, mas não teremos assim também a certeza. Então, eu não me formei em teologia. Eu não me formei em teologia. Nenhum homem é capaz de saber tudo. Nem o grande Einstein foi capaz de saber tudo. Não somos capazes. Então, vamos lá. Página número 3 do nosso material didático, a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é o ponto central de grande parte do restante da teologia. Então, é um ponto principal que nós vamos falar. Toda a teologia é voltada para Deus, por isso que se chama teologia, porque teu é Deus e é um estudo sobre Deus, então é tudo voltado para Deus. Que cresça Yahweh. Então, que Yahweh cresça e eu diminua. Mas vamos lá. Aqui na nossa página 3, você vê que aqui fala, na igreja primitiva,
a doutrina da Trindade criou tensões e debates de peso. Então, na igreja primitiva houve essa doutrina da Trindade que trouxe muitos problemas para a igreja. E até hoje existem vários problemas por causa da Trindade. Tá? Nós vamos falar um pouco da Trindade, mas na próxima aula. Tá? Agora não, que não vai dar tempo. Na página número 4 da nosso material didático, nós falamos da transcendência e a imanência de Deus. Então nós vamos falar da transcendência e a imanência de Deus. Tá ok? Então nós vamos deixar isso para a nossa próxima aula. Continue conosco no nome do Senhor Jesus. E até lá!